Olá, olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Mariana e hoje daremos sequência à nossa leitura da Bíblia inteira em um ano. Estamos no dia 299 e vamos seguir a partir de Jeremias, capítulo 49, versículos 23 ao 39, que dizem o seguinte: Mensagem acerca de Damasco. Acerca de Damasco. Amate e Arpade estão atônitas, pois ouviram más notícias. Estão desencorajadas, perturbadas como um mar agitado, que não pode acalmar-se. Damasco tornou-se frágil, ela se virou para fugir e o pânico tomou conta dela. Angústia e dor se apoderaram dela, dor como a de uma mulher em trabalho de parto. Como está a abandonada cidade famosa, a cidade da minha alegria! Por isso, os seus jovens cairão nas ruas, todos os seus guerreiros se calarão naquele dia. Declara o Senhor dos Exércitos. Porei fogo nos muros de Damasco, o qual consumirá as fortalezas de Ben-Hadad. Mensagem acerca de Quedar e de Azor. Acerca de Quedar e os reinos de Azor que Nabucodonosor, rei da Babilônia, derrotou. Assim diz o Senhor: Preparem-se, ataquem Quedar e destruam o povo do Oriente. Tomem as suas tendas e os seus rebanhos, as suas cortinas com todos os seus utensílios e camelos que levam para si. Gritem contra eles. Há pavor por todos os lados. Fujam rapidamente, escondam-se em cavernas profundas. Vocês, habitantes de Azor, declara o Senhor. Nabucodonosor, rei da Babilônia, fez planos e projetos contra vocês. Preparem-se e ataquem uma nação que vive tranquila e confiante, declara o Senhor. Uma nação que não tem portas nem trancas e que vive sozinha. Os seus camelos se tornarão despojo, e as suas grandes manadas espólio. Espalharei a todos os ventos aqueles que rapam a cabeça, e de todos os lados trarei a sua ruína, declara o Senhor. Azor se tornará uma habitação de chacais, uma ruína para sempre. Ninguém mais habitará ali, nenhum homem residirá nela. Mensagem acerca de Elão. Esta é a palavra do Senhor que veio ao profeta Jeremias acerca de Elão, no início do reinado de Zedequias, rei de Judá. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Vejam, quebrarei o arco de Elão, a base do seu poder. Farei que os quatro ventos dos quatro cantos do céu soprem contra Elão. Eu os dispersarei aos quatro ventos, e não haverá nenhuma nação para onde não sejam levados os exilados de Elão. Farei que Elão trema diante dos seus inimigos, diante daqueles que desejam tirar-lhe a vida. Trarei a desgraça sobre eles, a minha ira ardente, declara o Senhor. Farei que a espada os persiga até que eu os tenha eliminado. Estabelecerei o meu trono em Elão e destruirei dali o seu rei e os seus líderes, declara o Senhor. Contudo, trarei restauração a Elão nos dias que virão, declara o Senhor. Jeremias capítulo 50. Mensagem acerca da Babilônia. Esta é a palavra que o Senhor falou pelo profeta Jeremias acerca da Babilônia e da terra dos babilônios. Anunciem e proclamem entre as nações. Ergam um estandarte e proclamem, não escondam nada. Digam, a Babilônia foi conquistada, Bel foi humilhado, Marduk está apavorado. As imagens da Babilônia estão envergonhadas e os seus ídolos apavorados. Uma nação vinda do norte a atacará, arrasará a sua terra e não deixará nela nenhum habitante. Tanto homens como animais fugirão. Naqueles dias e naquela época, declara o Senhor, o povo de Israel e o povo de Judá virão juntos, chorando e buscando o Senhor, o seu Deus. Perguntarão pelo caminho que leva a Sião e voltarão o rosto na direção dela. Virão e se apegarão ao Senhor em uma aliança permanente, que não será esquecida. O meu povo tem sido ovelhas perdidas. Os seus pastores se desencaminharam e as fizeram perambular pelos montes. Elas vaguearam por montanhas e colinas e se esqueceram do seu próprio curral. Todos os que as encontram as devoram. Seus adversários disseram: Não somos culpados, pois elas pecaram contra o Senhor, a morada da justiça. O Senhor é a esperança dos seus antepassados. Fujam da Babilônia, saiam da terra dos babilônios e sejam como os bodes que lideram o rebanho. Vejam, eu mobilizarei e trarei contra a Babilônia uma colisão de grandes nações do norte. Elas tomarão posição de combate contra ela e dali a conquistarão. As flechas deles serão como guerreiros bem treinados, que não voltam de mãos vazias. Assim a Babilônia será saqueada. Todos os que a saquearem se fartarão, declara o Senhor. Ainda que você esteja alegre e exultante, você que saqueia a minha herança,
Ainda que você seja saltitante, como uma novilha solta no pasto e relinche como os garanhões, a sua mãe se envergonhará profundamente. Aquela que deu à luz ficará constrangida. Ela se tornará a menor das nações, um deserto, uma terra seca e árida. Por causa da ira do Senhor, ela não será habitada, mas ficará completamente desolada. Todos os que passarem pela Babilônia ficarão chocados e zombarão por causa de todas as suas feridas. Tomem posição de combate em volta da Babilônia, todos vocês que empunham um arco. Atirem nela, não poupem flechas, pois ela pecou contra o Senhor. Gritem contra ela de todos os lados. Ela se rende, as suas torres caem, os seus muros são derrubados. Esta é a vingança do Senhor, vinguem-se dela. Façam-lhe o mesmo que ela fez aos outros. Eliminem da Babilônia o semeador e o que manuseia a foice na época da colheita. Por causa da espada do opressor, que cada um volte para o seu próprio povo e cada um fuja para a sua própria terra. Israel é um rebanho disperso, afugentado por leões. O primeiro a devorá-lo foi o rei da Assíria, e o último a esmagar os seus ossos foi Nabucodonosor, rei da Babilônia. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: castigarei o rei da Babilônia e a sua terra, como castiguei o rei da Assíria. Mas trarei Israel de volta à sua própria pastagem. Ele pastará no Carmelo e em Bazã, e saciará o seu apetite nos montes de Efraim e em Gileade. Naqueles dias e naquela época, declara o Senhor: procurarão pela iniquidade de Israel, mas nada será achado. Procurarão pelos pecados de Judá, mas nenhum será encontrado, pois perdoarei o remanescente que eu poupar. Ataquem a terra de Merataim e aqueles que moram em Pecode. Persigam-nos, matem-nos e separem-nos para a destruição, declarou o Senhor. Façam tudo o que ordenei a vocês. Há ruído de batalha na terra e de grande destruição. Quão quebrado e destroçado está o martelo de toda a terra! Quão arrasada está a Babilônia entre as nações! Preparei uma armadilha para você, ó Babilônia, e você foi apanhada de surpresa. Você foi achada e capturada porque se opôs ao Senhor. O Senhor abriu seu arsenal e trouxe para fora as armas da sua ira. Pois o soberano, o Senhor dos exércitos, tem trabalho para fazer na terra dos babilônios. Venham contra ela dos confins da terra, arrombem os seus celeiros, empilhem-na com feixes, como feixes de cereal, separem-na para a destruição. Não deixem nenhum remanescente, matem todos os seus novilhos, que eles desçam para o matadouro. Ai deles, pois chegou o seu dia, a hora de serem castigados. Escutem os fugitivos e sobreviventes vindos da Babilônia, declarando em Sião como o Senhor, o nosso Deus, se vingou, como se vingou do seu templo. Convoquem flecheiros contra a Babilônia, todos aqueles que empunham o arco. Acampem-se todos ao redor dela, não deixem ninguém escapar. Retribuam a ela conforme os seus feitos, façam com ela tudo o que ela fez, porque ela foi arrogante contra o Senhor, o Santo de Israel. Por isso, os seus jovens cairão nas ruas, e todos os seus guerreiros se calarão naquele dia, declara o Senhor. Veja, estou contra você, ó arrogante, declara o soberano, o Senhor dos exércitos. Pois chegou o seu dia, a sua hora de ser castigada. A arrogância tropeçará e cairá, e ninguém a ajudará a se levantar. Incendiarei as suas cidades, e o fogo consumirá tudo ao seu redor. Assim diz o Senhor dos exércitos: o povo de Israel está sendo oprimido e também o povo de Judá. Todos os seus captores os prendem à força, recusando deixá-los ir. Contudo, o Redentor deles é forte. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Ele mesmo defenderá a causa deles e trará descanso à terra, mas inquietação aos que vivem na Babilônia. Uma espada contra os babilônios, declara o Senhor, contra os que vivem na Babilônia e contra os seus líderes e os seus sábios. Uma espada contra os falsos profetas. Eles se tornarão tolos. Uma espada contra os guerreiros. E eles ficarão apavorados. Uma espada contra os seus cavalos, contra os seus carros de guerra e contra todos os estrangeiros nas suas fileiras. Eles serão como mulheres. Uma espada contra os seus tesouros. Eles serão saqueados. Uma seca virá contra suas águas, elas secarão, porque é uma terra de imagens esculpidas, e eles enlouquecem por causa dos seus ídolos horríveis. Por isso, criaturas do deserto e hienas nela morarão, e as corujas nela habitarão. Ela jamais voltará a ser povoada, nem haverá quem nela viva no futuro. Como Deus destruiu Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, declara o Senhor, assim ninguém habitará ali, nenhum homem residirá nela.
Veja, um exército vem do norte, uma grande nação e muitos reis se mobilizam desde os confins da terra. Eles empunham o arco e a lança. São cruéis e não têm misericórdia. O barulho que fazem é como o bramido do mar e montam os seus cavalos em formação de batalha para atacar você, ó filha da Babilônia. Quando o rei da Babilônia ouviu relatos sobre eles, as suas mãos amoleceram, a angústia tomou conta dele, e dores como as de uma mulher ao dar à luz, como um leão que sobe da densa floresta do Jordão em direção aos pastos verdejantes. Subitamente eu caçarei a Babilônia, pondo-a fora da sua terra. Quem é o escolhido que designarei para isso? Quem é como eu que possa me desafiar? E que pastor pode resistir a mim? Por isso, ouçam o que o Senhor planejou contra a Babilônia, o que preparou contra a terra dos babilônios. Os menores do rebanho serão arrastados, e as pastagens ficarão devastadas por causa deles. Ao som da tomada da Babilônia, a terra tremerá. O grito deles ressoará entre as nações. Tito, capítulo 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, levado para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade, na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. No devido tempo, ele trouxe à luz a sua palavra, por meio da pregação a mim confiada, por ordem de Deus, o nosso Salvador, a Tito, meu verdadeiro filho na fé que compartilhamos. Graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, o nosso Salvador. A tarefa de Tito em Creta. Deixei você em Creta para que pudesse pôr em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. Um presbítero deve ser irrepreensível, marido de uma só mulher e ter filhos crentes, que não sejam acusados de libertinagem nem de insubmissão. Por ser encarregado da obra de Deus, o bispo deve ser irrepreensível, não arrogante, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto. No entanto, ele deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, santo e ter domínio próprio. Deve apegar firmemente a palavra fiel, conforme lhe foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Porque há muitos rebeldes, que não passam de faladores e enganadores, especialmente os da circuncisão. É necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem, para obter ganhos desonestos. Um dos seus próprios profetas chegou a dizer: cretenses, sempre mentirosos, feras malignas, glutões e preguiçosos. Tal testemunho é verdadeiro. Portanto, repreenda-os severamente, para que sejam sadios na fé e não deem atenção a lendas judaicas, nem a mandamentos de homens que rejeitam a verdade. Para os puros, todas as coisas são puras. Contudo, para os impuros e descrentes, nada é puro. Ao contrário, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para fazer algo bom. Salmo 97. O Senhor reina, exulte a terra, alegrem-se as regiões costeiras mais distantes. Nuvens e densa escuridão cercam. Retidão e justiça são a base do seu trono. Fogo vai adiante dele e devora os adversários ao redor. Os seus relâmpagos iluminam o mundo. A terra os vê e estremece. Os montes se derretem como cera diante do Senhor, diante do soberano de toda a terra. Os céus proclamam a sua justiça, e todos os povos contemplam a sua glória. Sejam humilhados todos os que adoram imagens e se vangloriam de ídolos. Prostrem-se diante dele todos os deuses. Sião ouve e se alegra, e as cidades de Judá exultam por causa dos teus juízos, Senhor. Pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. És exaltado muito acima de todos os deuses. Odeiem o mal, vocês que amam ao Senhor, pois ele protege a vida dos seus fiéis e os livra das mãos dos ímpios. A luz nasce sobre o justo, e a alegria sobre os retos de coração. Alegrem-se no Senhor, justos, e louvem o seu santo nome. Salmo 98. Cantem ao Senhor um novo cântico, pois ele fez prodígios. A sua mão direita e o seu braço santo alcançaram a vitória.
O Senhor anunciou a sua vitória e revelou a sua justiça aos olhos das nações. Ele se lembrou do seu amor leal e da sua fidelidade para com o povo de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Aclamem o Senhor, todos os habitantes da terra. Irrompam em cânticos de alegria ao som de música. Ofereçam música ao Senhor com a harpa e ao som de canções, com trombetas e ao som de cornetas de chifre de carneiro. Exultem diante do Senhor, o Rei. Ressoe o mar tudo que nele existe, o mundo e os seus habitantes. Batam palmas os rios e juntos cantem de alegria os montes. Cantem diante do Senhor, porque ele vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Provérbios 26, versículos 13 ao 16. O preguiçoso diz: lá está um leão no caminho, um leão feroz rugindo nas ruas. Como a porta gira nas dobradiças, assim o preguiçoso se revira na cama. O preguiçoso mete a mão no prato, mas acha difícil demais levá-lo à boca. O preguiçoso considera-se mais sábio do que 7 homens que respondem com bom senso. Bom, pessoal, terminamos por aqui a nossa leitura, espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem o seu like, compartilhem esse vídeo e se inscrevam no canal se ainda não são inscritos. Muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima!